Bom dia, família. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Neste momento, pela graça e a misericórdia de Deus, nós estamos de volta para levar até você 10 minutos com a Bíblia. E nesta reflexão desta manhã, nós estaremos usando a leitura do versículo da leitura diária da nossa lição, que é o versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus. A leitura diária que todos os crentes acompanham pela lição da Escola Bíblica Dominical. Então, neste dia, está exatamente separado neste livro, Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Queridos amados irmãos, aqui está o versículo-chave para a reflexão desta manhã. Então, a explicação deste versículo 3 do capítulo 11, nós podemos dizer que esse versículo nos ensina que a fé é a chave para compreender a origem do universo. O autor destaca algumas coisas aqui. Primeiro, ele diz, pela fé entendemos. Olha, irmãos, a fé é um meio de conhecimento espiritual. Não vemos o ato da criação, mas cremos nele porque Deus revelou. Isto é fé que opera na vida dos que creem na palavra de Deus. E isso mostra que a fé não é contrária à razão, mas vai além do que a razão pode alcançar. A segunda parte do versículo diz, foi o universo formado pela palavra de Deus. Queridos, isto remete a Gênesis, lá no capítulo 1, quando o texto, e disse Deus, haja luz. Lá no Gênesis está tudo registrado, a forma que Deus fez surgir o universo. Ele disse, haja, e tudo foi aparecendo. Então, e disse Deus, haja luz, e assim a Bíblia diz que houve luz. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos indica o comando criativo de Deus, o Criador. Tudo foi trazido à existência sem matéria pré-existente. Deus cria pelo poder de sua palavra. O terceiro tópico deste versículo diz, o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha, queridos, aqui o texto afirma a criação, mostra que o mundo físico não surgiu de algo prévio que pudesse ver. Não, ele veio a existir unicamente pela autoridade da palavra do Deus Criador. E aqui é um contraste com as filosofias antigas que acreditavam em matéria eterna. Isto não é verdade. A verdade é o que a palavra de Deus nos diz. Então, e é bom a gente observar verdades teológicas onde mostram que Deus é o Criador soberano. Tudo existe porque Ele quis e ordenou. Se não for a vontade dele, o querer dele e a ordem dele, nada existiria. Mas por causa da sua vontade, por causa do seu poder soberano, tudo veio a existir, porque ele quis e ordenou. Então, a fé, queridos, interpreta a realidade. E é bom dizermos que sem fé, o homem não entende as origens. Pois, quando nós lemos a palavra de Deus, começando lá do Gênesis, a gente vai entendendo. Também Jesus falou e João escreveu no princípio,
era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está se referindo à pessoa de Jesus. Então, o universo é maior que o visível. E aqui, observe que mostra que a realidade espiritual antecede e sustenta o material. Isso que tornou-se matéria, ela veio a existir pela ordem espiritual. Então, o Deus que criou é maior do que a criação e ele é o Todo-Poderoso. Então, meus amados, é preciso nós entender e ter realmente confiança. Se Deus criou todo o universo com a sua palavra, podemos confiar que ele pode sustentar e transformar a nossa vida. É por isso que nós devemos ler a sua palavra, acompanhar os seus ensinamentos, receber os seus ensinamentos, porque nós passamos a conhecer melhor esse Deus que criou todo o universo com a sua palavra. Aí nós chegamos à conclusão que ele pode realmente sustentar e transformar a nossa vida. Então precisamos também de humildade, pois observe que a criação nos lembra da nossa dependência do Criador. Quando nós olhamos, aí nós passamos a entender que nós não somos nada. Quem é Ele que nos criou. Tudo isso pela fé que opera na vida dos que crêem. Também isso nos leva à adoração. Queridos irmãos, a grandeza da criação revela a glória e o poder de Deus. Então precisamos lembrar, o salmista até diz no versículo 19, que um dia faz declaração, outro dia, sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Então isso é realmente a voz do Deus através da sua criação. Esse texto também traz esperança para nós. O mesmo Deus que começou tudo pela sua palavra é fiel para cumprir suas promessas. Então, todas as vezes que nós lemos as promessas de Deus, nós precisamos crer que elas se cumprem, pois assim como Deus ordenou e tudo já existir, então ele também é poderoso para cumprir suas promessas na vida dos que creem. A fé, meus irmãos, que exige o invisível, é aquela fé que ela tem realmente a capacidade de enxergar, de ver antes que existisse. É dessa fé que o escritor está falando. Pela fé nós entendemos, cremos. Então a fé revela a origem do universo. Só através dela que nós podemos entender. Então, a palavra de Deus é criadora, mas também ela é sustentadora, pois ele criou e sustenta todo esse universo pela ordem da sua palavra. Então, o invisível governa o visível. Você tem que entender que isso que nós vemos que é visível aos nossos olhos é governado por aquele que é invisível, que é o poder espiritual, que é maior do que o poder material. Então, a fé, meus irmãos, nos leva a confiar no Deus Todo-Poderoso, que ela venha a operar em nós de forma que nós possamos ter, queridos irmãos, esta confiança e crer que o Deus que criou todas essas coisas, ele continua velando pela sua palavra e também pelos que crêem no seu nome. Querido, eterno e poderoso Deus, nosso Pai Celestial, graça nós te damos, ó Deus, por todo este universo que é criado pela ordem da tua palavra. Também te agradecemos por esta palavra que revela a tua grandeza, que nos mostra, Senhor, a eficácia do teu poder. Toma nas tuas mãos as nossas vidas e assim como tu sustentas o universo, sustenta-nos nas tuas mãos e faça cumprir em nossas vidas as tuas promessas.
Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.